Muito boa tarde. Vamos dar continuidade às nossas conversas sobre gerenciamento dentro de clínicas e consultórios. Vamos abordar um tema hoje extremamente inteligente e interessante, que é a fila, com e sem preferência. Chamamos de fila inteligente e com isso a empresa consegue ganhar muito mais e vocês vão entender a razão disso que nós vamos comentar aqui adiante. Então, se nós olharmos dentro da internet e digitarmos lá dentro do Google, fila, gerenciamento de fila, nós vamos nos deparar com pelo menos mais de 1, 2, 3 centenas de empresas ou metodologias na tentativa de gerenciar a fila dentro dos departamentos públicos, dentro de casa de show, restaurante, dentro de estação de trem e etc., supermercado. A fila é uma coisa que acompanha o dia a dia do ser humano. Sendo que em fila nós temos de olhar dois grandes princípios, que é a quantidade de pessoas que necessita de um serviço ou de um produto e aquele que fornece o produto, quanto que ele quer gastar para gerenciar essa fila. Se por acaso nós estamos diante de um supermercado e temos lá 100 clientes para serem atendidos na boca do caixa, o ideal é que tivéssemos 100 funcionários, um para cada cliente, para satisfazermos as expectativas desse cliente, que seria sair o mais rapidamente possível da empresa, no sentido de poupar o seu tempo. Então, esse ponto de equilíbrio entre a necessidade e expectativa do cliente e aquilo que vamos fornecer em termos de tecnologia para satisfazer é que custa-se dinheiro. E é isso que nós vamos abordar hoje aqui. Então, como nós estamos falando, a quantidade de softwares, mecanismos para gerenciar uma fila é muito vasto. Se nós olharmos aqui agora, dentro do mesmo Google, todas as metodologias de totem, softwares, metodologias de etiqueta, metodologia de fila de espera é mais de 1 centena. E todos eles deixam a desejar na solução rápida para o cliente. Então nós temos aqui como diminuir o tempo de espera de atendimento. Por um dimensionamento da equipe e horário, é que nós vamos determinar quantas pessoas que vão ficar na fila. É aquilo que nós comentamos anteriormente. O tamanho da fila está na relação direta de quanto que quer se empreender financeiramente para a solução dessa fila. Quanto menor o aporte financeiro, maior será a nossa fila de espera. Então, o problema, a verdadeira desgraça, eu vou ler para vocês, a verdadeira desgraça é que todos os profissionais da área de suporte, em especial seus gerentes, passam a acreditar que é aceitável existir fila para os usuários a serem atendidos. Veja bem, aceitável existir fila. Isso na percepção do gerente da empresa. Porque na percepção do usuário é exatamente o contrário. Uma verdadeira desgraça é o desrespeito ao cliente que paga as contas, seja ele interno ou externo. Então, na gestão de filas, eu colhi aqui uma frase extremamente interessante. As filas sempre estiveram presentes no cotidiano do ser humano, seja no mercado, embarque de trem, banco, repartições públicas, cinemas e numa infinidade de outras situações. Em teoria, as filas têm a finalidade de organizar e manter o ordenamento do fluxo das pessoas. Então, o dilema das filas. De um lado está o cliente que não quer esperar e do outro está o custo para fazer a fila andar. Para fazer uma fila andar, necessita investimento. Se não tivermos um investimento, a fila não anda. Na contrapartida, sem ordenamento das filas, seria praticamente impossível garantir as mesmas condições no atendimento de todos os clientes. Então, a gestão para melhorar a experiência do cliente. Não raramente a gente encontra dentro do banco, dentro do supermercado, filas enormes e apenas 2, 3 caixas, na tentativa ou ele achando que está satisfazendo a expectativa do cliente. Então, tecnologia a favor do nosso negócio seria atendimento de mais clientes em menor tempo, mapear
a produtividade dos funcionários, melhoria da experiência e o cliente diminuindo as desistências. A quantidade de clientes que desistem do atendimento ambulatório ou dentro do consultório é muito grande. Nem se consegue mencionar isso, porque não existe uma técnica ou uma pessoa que fica contando quantos pacientes chegam na porta, abrem a porta, está uma quantidade enorme de clientes esperando, ele simplesmente vai embora. E isso acontece com muita frequência. Então nós temos que monitorar o atendimento. Temos que ter uma tendência de diminuição em número de atendentes necessários. Quantas pessoas vão trabalhar naquele exato momento para ter o suporte de toda essa fila? Quando nós colocamos uma recepcionista para trabalhar de 8 às 5 horas da tarde, não poderemos manter o horário fixo de todas as pessoas, porque o tamanho da fila é diferente nas diversas horas do dia. Então nós temos que ter uma quantidade variando nas diversas horas do dia para satisfazer a fila e a expectativa do cliente. Então aqui nós vamos agora mostrar a nossa solução dentro da gestão. Nós criamos uma fila chamada fila sem preferência. É aquele cliente que chega no consultório médico e ele não tem a preferência deste ou daquele médico. O objetivo dele é ser atendido o mais rapidamente possível. Se por acaso a clínica vai se enquadrar nesse perfil, primeira coisa é informar ao nosso sistema Gestam que a clínica vai trabalhar desta maneira, ou seja, clínica atende clientes sem preferência. Então, é muito importante o treinamento com médicos e recepção. Devemos colocar na tabela de manutenção e informar que essa clínica trabalha com fila sem preferência. Uma outra coisa importante, que a fila inteligente garante isso, um atendimento mais rápido ao cliente. Não privilegia o médico. Não quer dizer que temos 3 consultórios, que os 3 médicos vão atender 10 pacientes no período da manhã. Se por acaso eu tenho um médico mais ágil, que atende mais rapidamente, com uma boa eficiência, podemos ter um médico atendendo 8 pacientes, o outro 12 e o outro 13 pacientes. Então, ele não privilegia o médico. Ele atende mais com mais velocidade. Agora, para usar a fila inteligente é fundamental, porque senão não vai funcionar, treinamento de pessoal, utilizar o status, que eu vou mostrar mais adiante de maneira correta. Todos devem estar envolvidos dentro do processo, tanto médico quanto recepcionista. Necessitamos que a fila trabalhe com e sem preferência. Naturalmente, cliente com preferência para o médico A ou o médico B, ele vai ter que esperar, porque esse foi a escolha desse cliente. Ele pode escolher um médico A que demore 2 horas para o atendimento e outro médico B que demore 3 horas para o atendimento. Nós estamos falando no gerenciamento da fila, daqueles que querem ir embora o mais rapidamente possível da empresa. Então, nós temos o que nós garantimos, a necessidade de seguir protocolos e o servidor, que é o sistema de computador, ele distribui os clientes por ordem de chegada de clientes sem preferência. E verifica a cada segundo como está o status da fila, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, essa aqui é uma tela da recepção, em que nós vamos mostrar aqui qual seria a ação da recepcionista. Ela tem que colocar aqui, olha, no máximo de clientes em pendência. Quando a clínica está muito cheia, ela coloca aqui um número mais elevado, 10, por exemplo. Quando a clínica está vazia, ela diminui esse status. Por quê? Quando nós temos vários clientes sem preferência, o computador está sempre olhando para a fila dos médicos. Se por acaso eu tenho um médico que está mandando muito cliente para o raio-x, por exemplo, não significa dizer que uma menor quantidade de clientes desse médico dentro do raio-x, que esse médico vai atender mais rápido do que um outro que tenha menos pacientes. Então, o sistema olha para o status. Quando ela coloca aqui número 10, o sistema está permitindo em que seja deslocado até 10 pacientes dentro de um médico. Se o médico estiver com 7 pacientes, ele consegue colocar 3 pacientes sem preferência. Se por acaso a clínica está muito vazia, ela tem que diminuir esse status para número 3. Isso aqui, em outras palavras, ela vai gerenciar a qualidade da empresa. Quanto maior o número, mais rápido o sem preferência vai ser despachado da clínica. Quanto menor o número, menos o cliente vai ficar mais tempo dentro da empresa, mas você vai aumentar a qualidade do serviço.
Porque o médico, ele não consegue enxergar quantos clientes sem preferência existem naquele momento dentro da empresa. Porque os sem preferência ficam escondidos dentro do servidor, aguardando o seu momento para distribuição pelo servidor. E uma outra característica, agora o médico trabalhando, ele tem que dizer que naquele momento ele está atendendo o cliente com e sem preferência. Por quê? Nós poderíamos ter um médico que ele não quer atender paciente sem preferência naquele momento, ou porque ele saiu para ir ao banheiro, ou porque ele saiu para realizar um lanche. Na hora que ele sai do seu computador, ele tem que informar o sistema: eu não estou aqui. Eu dei uma saidinha, eu fui almoçar. Então ele desclica o sem preferência, porque senão, caso contrário, o servidor vai distribuir clientes para este médico sem ele estar presente na mesa de atendimento. Por isso que nós falamos inicialmente que é muito importante o treinamento, não só da recepcionista, como o treinamento médico. Então aqui nós temos o exemplo de dois clientes que foram colocados na fila pela recepcionista de maneira com preferência. Um cliente em azul que já está em atendimento e o preto está aguardando atendimento para Renato Bastos na recepção. Na próxima fotografia, nós temos aqui vários clientes com preferência e essa cliente Maria de Lourdes foi distribuído para o Renato Bastos sem preferência. Foi distribuído porque o Renato Bastos não tem mais nenhum cliente na recepção com preferência à espera dele. Por isso que o servidor distribuiu para Renato Bastos. Então, temos de verificar, o servidor verifica o status, qual o médico que está atendendo sem preferência, verifica se existem clientes não atendidos na recepção deste ou daquele médico. Depois disso, é que o sistema distribui. Então temos aqui, nessa fotografia, à direita, um cliente sem preferência que foi distribuído, e aqui, olhando toda a fila da clínica, nós temos um cliente sem preferência, observe que não tem um tique, que foi distribuído para um outro médico. Então, isso é o que eu teria a mostrar a vocês da fila com e sem preferência, em que essa distribuição ela só se torna eficaz dentro do sistema depois de um treinamento efetivo de toda a equipe. Caso contrário, nós aconselhamos a não utilizar esse sistema. É muito importante o treinamento. E o sistema sem preferência, ele só é distribuído quando o computador, o servidor tem certeza absoluta que aquele médico vai atender o mais rapidamente possível. Existem outros detalhes técnicos na distribuição da fila com e sem preferência, mas isso nós falaremos oportunamente para aqueles clientes que vierem a adquirir e treinar o nosso produto. Muito obrigado.